Hoje nós vamos falar do artigo 5º de religião do metodismo histórico, que nos fala da suficiência das Santas Escrituras. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo 29. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deixa claro que os nossos erros são consequências de não conhecermos as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, e consequentemente também de não conhecermos o poder de Deus, que nos foi revelado pelas Escrituras, o poder do Espírito Santo de Deus. Aí está a origem de todo o erro que o ser humano pode cometer. Mas antes vamos ler então em nossos cânones o artigo 5º de religião do metodismo histórico, que nos diz: as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a nossa salvação, de maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé, nem se deve julgar necessário para a salvação. Entende-se por Santas Escrituras os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela contém tudo o que é necessário para a minha salvação, para a sua salvação, e tudo que pela Bíblia nos é provado, nós devemos crer, acreditar, confiar. Esse crer é mais do que acreditar, ele é entregar a nossa vida àquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Crer em Deus, em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, aquele que morreu por nós, que ressuscitou, aquele que está vivo, e no Espírito Santo que habita em nosso coração. Então isso é necessário. Agora, qualquer outra coisa que não esteja na Bíblia, nós não precisamos crer. Podemos até mesmo rejeitar, porque não faz parte das Escrituras. A Bíblia é toda a revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do povo cristão. Nós temos que realmente ouvir os pregadores, pregadoras, ouvir os ensinamentos, mas temos que pegar todos esses ensinamentos, tudo que nós ouvimos dos pregadores, pregadoras, e comparar se realmente o que eles estão pregando tem respaldo na palavra de Deus. Porque seguimos não a homens ou mulheres, mas seguimos a palavra de Deus, as Santas Escrituras, que são suficientes para a nossa salvação em Cristo Jesus. É exatamente sobre isso que nós queremos nesta noite falar com você
meu querido irmão e minha querida irmã, sobre a importância das Sagradas Escrituras na nossa vida. E nessa primeira parte, nós, como observamos, cremos que a Bíblia é o suficiente para a nossa salvação. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Qual é a minha regra de fé e prática? Qual é a sua regra de fé e prática? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso é fundamental em qualquer igreja considerada cristã ou protestante, em qualquer pregador ou pregadora da palavra de Deus. Tem que estar baseado com respaldo na palavra de Deus, O catolicismo afirma que só há salvação na Igreja Católica. Essa é uma afirmação do catolicismo, mas nesta noite eu estou afirmando que só há salvação na palavra de Deus. A salvação não está em uma denominação. Salvação, ela não está na Igreja Católica, ela não está na Igreja Metodista, na Assembleia de Deus, na Batista. Isso são instituições, organizações que têm os seus acertos e que têm as suas falhas. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus disse, nós lemos isso nesta noite, que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. E nós fazemos o que é errado quando não conhecemos o poder de Deus, quando não conhecemos as Escrituras. Então, nós não cremos que há salvação na igreja A, B ou C. Há salvação, existe salvação somente em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o único que morreu por você, por mim, por todos nós. Só há salvação em Jesus Cristo, de acordo com o que afirma a Bíblia, a palavra de Deus, Então, por isso é muito importante nós conhecermos um pouco a Bíblia, A palavra Bíblia, ela origina-se da língua grega biblion e significa livro. Aqui nós temos uma biblioteca, vários livros estão aqui nas Escrituras, na palavra de Deus. E aí você vai notar que a Bíblia, que nós protestantes adotamos, ela tem 66 livros. Mas se você olhar uma Bíblia católica, ela tem mais de 66 livros. E é muito importante nós entendermos o porquê disso. E hoje nós vamos explicar um pouco sobre isso, Então, para nós termos uma visão melhor, a Bíblia, ela se divide em Antigo e Novo Testamento, O Antigo Testamento, ele foi escrito preferencialmente na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Aí é muito importante também nós notarmos que existem, expressões na Bíblia também no aramaico, especialmente no Novo Testamento, mas a língua básica é a língua hebraica e a língua grega. Portanto, aqui já tem uma coisa muito importante. Quando nós temos uma Bíblia como essa que eu estou aqui nas minhas mãos, ela não está escrita nem em hebraico e nem em grego. Ou seja, não é uma Bíblia original. Não temos aqui o original. Então, por não ser o original, nós temos que ter cuidado com qual tradução nós estamos lidando. E isso nós observamos logo aqui na primeira página da Bíblia, quando está escrito aqui na minha Bíblia,
Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil. Nós, da Igreja Metodista, adotamos essa tradução, revista e atualizada. Não estamos querendo dizer que é a melhor tradução, mas se aproxima muito dos originais. É óbvio, é lógico que tem outras traduções, né? Algumas péssimas e outras boas, talvez tão boa quanto essa, ou até um pouco melhor. Portanto, é importante a gente pegar o mesmo texto, se você não sabe ler e escrever, ou não conhece o hebraico e o grego, e comparar essas diversas traduções em português, que você vai perceber a diferença, o significado daquele contexto e daquela frase. E sem dizer que é muito importante nós conhecermos a cultura bíblica, é importante nós conhecermos a história bíblica. Tudo aconteceu dentro de um contexto histórico, social, alguma coisa que foi relevante e importante dentro daquele contexto onde a Bíblia ela foi ali, né, escrita. Então nós não podemos também menosprezar o estudo antropológico, histórico, político, social da época. Eu tive um professor de Antigo Testamento que ele dizia que quando nós queremos conhecer a história de Abraão, nós não podemos conhecer a história de Abraão com os pés no século 21, olhando para o mundo de Abraão, que nós não vamos entender. Então nós, quando queremos conhecer a história de Abraão, nós temos que tentar ir até o mundo daquela época de Abraão e assim então entender tudo aquilo. A dramatização que geralmente é passada na televisão pode nos ajudar, mas nós temos que ter todo o cuidado de estudar como era o mundo de Abraão, a sua época, as questões geográficas, históricas, políticas, para que nós possamos interpretar a Bíblia. Portanto, não estou falando de nada tão simples, tão fácil, mas estamos falando de algumas questões que são extremamente relevantes e complicadas. E a palavra testamento, ela significa basicamente aliança, né? Então Deus deixou uma aliança no Antigo e no Novo Testamento. Alguns que também dizem que testamento é aquilo que nos deixa uma herança. É muito mais do que uma herança, é uma aliança entre eu e Deus, entre Deus e eu. Então essa aliança ela é simbolizada na Bíblia. Nela tem tudo que nós precisamos saber para obter a nossa salvação. Como podemos também observar, a Bíblia ela é composta, no caso a nossa Bíblia, né, das igrejas protestantes, 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso é uma coisa básica. Há também livros apócrifos que foram adicionados ao Antigo Testamento, como nós observamos, esses livros que são da Bíblia Católica são livros apócrifos, né? Que foram escritos mais ou menos entre 300 a.C. até 100 a.C. Versões gregas, né? Mas que foram excluídas das versões hebraicas. Esses livros não são considerados divinamente inspirados, os livros apócrifos, né? Eles não são considerados divinamente inspirados e por isso foram rejeitados pelos teólogos e pelas denominações protestantes dentro da história da igreja, né? Também é muito importante você conhecer a história da igreja para entender um pouco mais do que nós estamos falando com você. Nós vamos dar
sequência será a segunda parte do artigo 5 de religião do metodismo histórico, das Santas Escrituras, como suficiente para a nossa salvação. Mas antes vamos ler um texto da Palavra de Deus, que nesta noite se encontra em 2 Timóteo, o capítulo de número 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, quando fala o homem de Deus, está dizendo o ser humano, o homem, a mulher, a fim de que todo ser humano seja habilitado para toda perfeita e boa obra. Palavra do Senhor. Aleluias. Nós paramos na semana passada falando, da Bíblia, que contém 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, E nós falamos que existem os livros apócrifos, que são aqueles considerados não inspirados por Deus, E nós, dos livros apócrifos, observamos os seguintes: Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Epístola de Jeremias, Macabeus 1 e 2, e também um acréscimo no livro de Esther, como também de Daniel, que é o Cântico de Azarias, Cântico dos Três Jovens e histórias de Susana e de Bel e o Dragão. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, como também falamos na semana passada, E hoje nós estamos dando sequência a essa parte. A tradução da primeira Bíblia, do hebraico e do grego para o português, ela se iniciou em 1320, com os livros de Atos dos Apóstolos, pelos monges de Alcobaça. Em 1663, João Ferreira de Almeida, que era um ministro da Igreja Reformada Holandesa, ele começou a traduzir a Bíblia, completa para o português. E como eu mostrei, essa é a tradução, João Ferreira de Almeida, que nós, metodistas, adotamos na edição revista e atualizada. É importante destacar que nós, metodistas, historicamente, sempre adotamos essa tradução, de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mas hoje nós queremos entrar um pouquinho sobre a explicação de como a Bíblia se divide. No Antigo Testamento, nós temos em primeiro lugar os livros que são considerados do Pentateuco. O que é essa palavra, Pentateuco? Literalmente significa 5 partes ou seções, e é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com o significado associado ao ensinamento, instrução ou literalmente lei. Mas nós não podemos traduzir literalmente.
É importante destacar que Torá é a instrução, é o ensinamento de Deus para o seu povo, que está, né, na seção do Tanakh, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, cuja autoria é atribuída a Moisés, né, que é o autor do Pentateuco. Os judeus também usam a palavra Torá num sentido mais amplo para se referir ao ensinamento judeu através da história como um todo. E nesse sentido, o termo ele se torna bem abrangente, né? No Tanakh, na Mishnah e no Talmud, e a literatura considerada Midrash, né? Judia. Em sentido mais amplo, os judeus eles usam a palavra Torá para também referir-se a todo e qualquer tipo de ensino ou de filosofia que nós encontramos nesses 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Repito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos aqui apenas relembrando esses fatos, não temos aqui condições, né, vamos dizer assim, de ter uma dinâmica maior para que você possa gravar. Então é importante você prestar atenção. Posteriormente ao Pentateuco, temos os livros que são considerados históricos, que contêm relatos que vão desde a conquista da Terra Prometida até quase a época do Novo Testamento, cabendo ressaltar que tais livros eles não se reduzem apenas a relatos, né, cronísticos de fatos, pois contém uma interpretação dos acontecimentos a partir da fé, sendo possível pelo menos dividi-los em 4 grupos. O primeiro grupo seria a obra histórica deuteronomista, que é o livro de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Rei, que contém, e 2ª Reis, né? 1ª e 2ª Reis, que contém um relato mais ou menos contínuo, apresentando a história do povo de Deus, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio na Babilônia, né? Então essa primeira parte. Esses livros eles enfatizam a situação vivida dependendo da atitude que o povo toma na aliança com Deus, sendo que quando há fidelidade, Deus concede a bênção, mas quando há infidelidade, o povo atrai para si mesmo a maldição, né? Posteriormente, nós então também vemos esses livros que são considerados livros da história cronista, que é o segundo momento, né? Os livros da história cronista, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, né, que a Septuaginta e a Vulgata chamam de paralipômenos, e relatam coisas que foram deixadas de lado no relato contido em Reis e em Samuel, ou seja, são uma espécie de complemento, né, dos livros de Reis e de Samuel. Então, relembrando, esses livros 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. Também observamos o livro de Esdras e Neemias, que relatam o tempo do pós-exílio babilônico até meados do século III a.C. O objetivo principal desses 2 livros, que é Esdras e Neemias, é fundamentar e organizar a comunidade depois do exílio da Babilônia. Posteriormente temos o terceiro momento, que são as narrativas. Ruth, Tobias e Judite, que são apócrifos, né? Não encontramos na Bíblia protestante, e Esther.
mais do que uma história propriamente dita, esses livros, como já falamos, são narrativas. Sua intenção é apresentar modelos particulares de vivência e aplicação da fé dentro de situações difíceis, principalmente as enfrentadas pelos judeus fora da sua terra, né? Então, relembrando o livro de Ruth e Esther, que estão em nossa Bíblia. E o quarto e último quadro, né, desses livros históricos é 1 Macabeus e 2 Macabeus, que relatam a resistência heróica de um grupo de judeus diante da dominação helenista que ameaçava destruir a identidade cultural e religiosa da comunidade judaica. Vale a pena destacar que estes dois livros também não se encontram na Bíblia protestante, né? Cabendo observar que Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus são livros deuterocanônicos, ou seja, não são aceitos pela igreja, que adota uma Bíblia que foi proposta por Lutero. Lutero, o grande reformador da igreja. Estes livros, eles não são aceitos igualmente no cânone judaico, né? Também os judeus não aceitam esses livros. Posteriormente vêm os livros poéticos. Por que poéticos? Porque tratam profundamente de assuntos universais da humanidade, elaborados em estilo poético, e também são chamados sapienciais ou sapiencial, isto é, sabedoria, porque contém sentenças morais, né? A forma mais antiga e mais simples desta literatura é o machal, que chamamos de provérbios, né? Esses livros são os seguintes: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Posteriormente, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Por que maiores e menores? Porque são altos e são baixos? Não. Porque são mais importantes e menos importantes? Também não. Profetas maiores são assim chamados porque é um conjunto, né, mais extenso de livros proféticos do Antigo Testamento e da Bíblia cristã. Então o termo maior, ele refere-se ao tamanho do livro e não à importância do profeta. Sendo assim, os profetas maiores são livros mais extensos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são livros, né, proféticos do Antigo Testamento, conhecidos como menores ou menos extensos, né? Eles são conhecidos porque são pequenos volumes literários, comparado aos livros escritos pelos profetas maiores, né? Eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, então, encerra-se o Antigo Testamento. O Novo Testamento divide-se em evangelhos, né, que são boa nova, boa mensagem ou boa notícia, o mensageiro que anuncia a boa nova, o bem, o bom, né, a boa notícia. E esses evangelhos, eles foram desenvolvidos no cânon do Novo Testamento e deixam claro, né, a história da vida de Jesus. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem os sinóticos ou semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. João já é o quarto evangelho, porque tem coisas que nós não encontramos em Mateus, em Marcos e Lucas. E também é importante falar que desses três evangelhos,
o que serviu de base foi o Evangelho de Marcos, né? E temos então o quarto Evangelho, que é o de João. Pois vem o livro de Atos dos Apóstolos, que são Actos dos Apóstolos, né? E dentro da língua grega e latina significa Acta Apostolum, e que significa quinto livro, né, do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, geralmente conhecido como Atos somente, né, e fala da história da era apostólica, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, né, a palavra epístola vem do latim epistola, que significa carta, ou mensagem escrita e não assinada, um texto escrito em forma de carta para ser correspondido a uma ou nenhuma, mas distinguido desta forma por expressar opiniões, manifestos, discussões para além das questões ou interesses meramente pessoais ou utilitários. Então Paulo, ele escreveu muitas destas cartas ou epístolas para as comunidades que ele visitara, pregando e ensinando as máximas cristãs, né? Então as cartas, elas são assim então relacionadas ou divididas: as epístolas paulinas, né, que são considerados primeiro um grupo de epístolas eclesiásticas ou escrita para as igrejas, né, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois vem as epístolas pastorais, tratar de questões pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E vem a epístola pessoal, que foi escrita a Filemon. Posteriormente vemos o livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, embora não tenha sido dado o nome de Paulo como seu autor, foi tradicionalmente considerada escrita por Paulo por mais de 1000 anos, até que a partir do século XVI, a opinião ela se moveu constantemente contra a autoria paulina, e há poucos estudiosos chegaram à conclusão que a carta provavelmente não teria sido escrita por Paulo, porque o estilo literário, ou seja, o modo pelo qual ela foi escrita e o seu conteúdo diversificavam das epístolas paulinas, né? Posteriormente, temos também as epístolas universais, que são chamadas epístolas católicas. A palavra católica aqui não tem nada a ver com a Igreja Católica, mas com a própria expressão que católico significa universal, por isso epístolas universais, ou gerais, que é também sinônimo. São cartas do Novo Testamento que vão de Tiago a Judas, com exceção de 2 e 3 João, que é difícil determinar, né, aí no caso, quais os problemas específicos e se é que existiam, né? Estas cartas, elas pretendiam tratar, então fica claro aí que elas não são consideradas epístolas universais. Então, por esta razão, né, elas são chamadas de epístolas gerais. E em forma também de conteúdo, elas aparecem como epístolas filosóficas, que correspondem então, estas epístolas gerais ou filosóficas, a Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João, com essas ressalvas, né? E Judas. E por fim, Apocalipse, que é o livro da revelação. O que significa Apocalipse? O livro da revelação, também chamado de Apocalipse de João. Esse livro da Bíblia, segundo João, foi ditado por um anjo e escrito por ele, né? E faz parte do cânon bíblico. A palavra Apocalipse significa revelação, ou formado por apo, tirado de caluma, do véu.
Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permanecem secretas a um profeta escolhido por Deus. Por extensão, passou a designar o Apocalipse aos relatos escritos desta revelação que constitui um gênero literário próprio, ou seja, literatura apocalíptica, né? Então é um livro de Apocalipse. O título do livro, ele pode sugerir a revelação de Jesus Cristo, sendo a ideia básica que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus Cristo, e este mostrou aos seus servos há mais de 2000 anos, e as coisas aconteceriam teoricamente em breve, né? João, o escritor do livro, não é o seu autor, como já falamos anteriormente, apenas o escriba, ou aquele que escreveu, que recebeu ditado pelo autor, que é Jesus, ou através de um anjo, né? Por 2 vezes João relata que o conteúdo do livro de Apocalipse foi revelado através de um anjo. E assim então o livro de Apocalipse.